Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 4, o nosso tema é Vencendo os Obstáculos. Nessa lição nós vamos ver como Josué, ele teve algumas dificuldades, claro, todos nós temos, mas ele venceu todos os obstáculos. Nós vamos ver, meus irmãos, como mesmo que Deus prometa a vitória, prometa a bênção para nós, nós temos que vencer os obstáculos. Então aqui no nosso texto, no nosso título, Vencendo os Obstáculos, nosso texto do dia que está em Josué capítulo 4, versículo 24, diz assim: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Então aqui nós vemos que Josué, ele ia invadir a terra, mas era para que todos os povos soubessem que Deus, ele é o Senhor. Deus, ele é o Senhor, e que a mão do Senhor estava direcionando o povo de Israel. A nossa síntese: em Jesus Cristo já somos mais do que vencedores. Irmãos, em Jesus nós somos mais do que vencedores, só em Jesus. Amém? E nosso texto bíblico que está em Josué, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 6 e versículo 14 ao 17. E ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca do Senhor, vosso Deus, a quem vossos sacerdotes levitas levavam, parti vós também do vosso lugar e segui. Ou seja, todos deveriam seguir a arca do Senhor. A arca do Senhor era o ponto de referência para que eles pudessem caminhar. Versículo 15, quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Então eles pararam-se as águas que vinham de cima e levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que está a banda de Sartã. E as que desciam do mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todos, separaram-se, então passou o povo defronte de Jericó. Ou seja, os sacerdotes levaram a arca, pararam no Rio Jordão. Quando eles colocaram a água, tocaram na água, as águas se abriram para que o povo pudesse passar. Mas qual era a referência? Era a arca do Senhor. Nossa introdução: o povo de Deus tinha se preparado para entrar em Canaã, e os espias que foram enviados a Jericó voltaram sãos e salvos. Todos estavam animados, pois Israel entraria finalmente na terra prometida. Havia uma expectativa de entrar na terra prometida e também havia um medo. Qual que era a expectativa? Como é que era a terra? Era uma terra boa, agora nós vamos ter um país, agora nós vamos ter uma terra que será nossa. Mas também havia um medo. Que medo? Que a terra estava ocupada. Então, claro, meus irmãos, às vezes Deus promete algo para nós, só que não vai ser assim tão fácil assim, vai chegar no dia tal, Deus vai corresponder. Claro que vai. Porém, nesse intervalo, nesse interim, haverá muitas lutas, muitas situações. Para quê? Para que nós venhamos amadurecer, para nós recebermos a bênção do Senhor. Parte 1, atravessando o Jordão. Um dia marcante para o povo. O dia 10 de Abibe era um dia magnífico para os israelitas, pois nesse dia que Deus anunciou que seria comemorada a Páscoa, ou seja, Pesach, ou a passagem. Então nós vemos o quê? Aquele dia foi um dia memorável, porque era um dia que ia se cumprir tudo aquilo que Deus havia dito a eles que faria. Como de fato Deus fez, Deus cuidou, Deus não os livrou do deserto. No sentido que não, eles teriam que passar pelo deserto. Eles não ficaram imunes no deserto, não. Eles passaram por situações, teve dificuldades, porém o Senhor sempre esteve com eles. A imunidade que eu digo é que nós sempre passaremos por provas e dificuldades. Nós não somos imunes à prova nem às dificuldades. Mesmo, mas Deus prometeu, Deus vai cumprir. Claro que Ele vai cumprir. Mas existe um tempo para esse cumprimento. Não é assim, Deus prometeu, vai ficar tudo bem até chegar o dia da bênção. Não, irmãos, Deus prepara situações na nossa vida para nós amadurecermos, para nós alcançarmos a bênção. Tópico 2, parte 2. A arca do concerto aponta o caminho a seguir. Durante 40 anos, Deus guiou seu povo por intermédio de uma nuvem ou coluna de fogo. Agora, porém, os hebreus seriam guiados pela arca do concerto, que era levada pelo sacerdote pelos sacerdotes levitas, mas somente em 3 oportunidades ela foi conduzida pelos sacerdotes.
nesse episódio, ao circuncidarem Jericó, e levaram para o interior do templo de Salomão. Ou seja, depois ela ficou ali, e depois, quando nós vemos que teve o tabernáculo ficou em Siló, depois mudou, mas teve um determinado momento que levou exatamente para o templo, e dali ela não saiu mais. Até que o povo lá, os babilônios, invadiram Jerusalém, e aí não se tem mais notícia da arca, não se sabe mais nada sobre a arca. Há várias especulações, né, irmão? Mas nós sabemos que a Bíblia não vai mencionar. A província mais importante para a conquista da terra prometida. De todas as ordens que Josué passou ao povo, a mais significativa foi: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. O que ele está querendo dizer aqui? Agora Deus está conosco, vamos sossegar, vamos tranquilizar, porque tudo vai ser mil maravilhas. Não. Agora é a hora realmente que vocês têm que se mostrar que aqui vocês vieram. Santificai-vos. Orar, se preparar para quê? Para receber a bênção do Senhor. Porque muitas vezes às vezes a gente vê o indício da bênção, ou a ponta da bênção, vamos dizer assim, e ficamos relaxados, sossegados. Não, aqui Josué falou, não, estamos na terra, ainda não conquistamos aquilo que deveríamos conquistar, nós temos que se santificar. Então o que nós aprendemos aqui? Não importa o momento, a situação, nós temos que estar sempre se santificando na presença de Deus. Nós temos que sempre estar nos preparando, estar cada dia mais na presença de Deus. Era isso que Josué estava dizendo ao povo: olha, santificai-vos. Santificai-vos, esperar, mas se santificando. Não, Deus me prometeu que eu vou dar a bênção, agora eu vou fazer o que eu quero, eu vou viver do jeito que eu quero, a vida é minha, eu não quero saber. Não, irmãos, aí que nós temos que nos preparar, porque é uma grande responsabilidade. As dificuldades no caminho da bênção. O Jordão transbordava. Através do Mar Vermelho, rumo ao Sinai, para não morrer pelas mãos de Faraó, era uma coisa. Mas passar o Jordão para entrar numa guerra sangrenta contra dezenas de cidades e estados fortificados há séculos, como era o caso de Jericó, cuja muralha, de acordo com os estudos arqueológicos, estava intacta há uns 800 anos, exigia muita fé e coragem. Irmãos, quanto mais nós estamos perto da bênção, parece que mais dificuldades nós enfrentamos. É assim ou não é? Com certeza. A prova é que o Jordão o quê? O Jordão era um rio um rio que transbordava de águas. Era uma correnteza, provavelmente até uma correnteza, não era a mesma correnteza que era a correnteza na época de João Batista, provavelmente era uma correnteza mais forte, pelo que está descrito aqui, o que está descrito na Bíblia. Porém, nós vemos o quê? Que eles tiveram que ter fé. A bênção estava ali, só que tinha que haver o quê da parte deles? Eles deveriam o quê? Ter força, se santificar. Quando nós nos santificamos em Deus, nós temos fé, e é isso que Deus exigia deles. Naquele momento, não era para eles lutar com espadas, a espada seria depois, mas ali naquele momento, era para eles terem fé, era para lutar consigo mesmo, com a sua incredulidade. É muitas vezes assim que nós lutamos, nós temos que lutar muitas vezes com a nossa própria incredulidade, com as nossas próprias falhas. É assim que muitas vezes Deus deseja que nós lutemos. E aqui no 2, a bênção, tempo da ceifa. Os israelitas chegariam a Canaã no tempo da bênção, pois naqueles dias estavam sendo colhidas abundantes frutos. Deus já tinha preparado uma farta colheita, tendo em vista que os hebreus comeriam dela. Quem prometeu ou quem preparou as estações foi o próprio Deus. Deus disse para eles que eles seriam abençoados, e Deus cuida de tudo. Até o momento de eles chegarem lá, como deveria ser, Deus estava cuidando. Então aqui estava no tempo da colheita. Então eles não precisavam chegar lá no primeiro momento e ter que plantar. Eles só iriam colher. Claro, depois teria que haver o plantio por parte deles, mas eles deveriam que só colher. Mas antes disso, haveria muitas e muitas ainda lutas para alcançar. Porque tem um determinado momento na nossa vida que às vezes as coisas travam. Trava de uma tal forma que a gente vê, realmente agora eu acho que é o momento da minha bênção mesmo. Porque momentos difíceis, parece que a bênção tá ali, a gente já está passando por dificuldade, já está em tribulação, já está em situações, e às vezes as coisas começam a apertar e falam, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? É porque a bênção está próxima. O milagre da travessia do Jordão. Quando os pés dos sacerdotes que levavam a arca tocaram as águas do rio, Deus começou a realizar o milagre. Que milagre foi ele? Deus abriu o mar, meus irmãos. Por quê? Porque a presença de Deus estava ali, através, simbolizando, claro, a arca. E quem eram as pessoas?
que tinha autoridade, ou que tinha a oportunidade de carregar a arca, eram os levitas e os sacerdotes. Então, a partir do momento que eles colocaram os pés deles ali, o rio, ele se abriu. Porque Deus estava com aqueles homens. Eles eram uma autoridade ali. Então, muitas vezes nós questionamos a autoridade. Mas podia... Claro, nem todo mundo de repente concordava com os sacerdotes, nem com os levitas. Porém, quem instituiu aqueles homens foi o próprio Deus. Parte 3. Um evento para não esquecer. O memorial de Deus. Deus falou a Josué para que chamasse um homem de cada tribo, a fim de que tomasse uma pedra do leito do rio e erigisse um memorial em Gilgal, para que no futuro, quando os filhos dos hebreus perguntassem o que significam aquelas pedras, eles narrassem a história da travessia do Jordão para a glória de Deus. Interessante é que Deus, ele manda aquele povo guardar algo para que eles pudessem recordar aquilo que Deus fez na vida deles. Para que eles nunca viessem a esquecer do milagre que Deus realizou na vida deles. Então veja aqui que Deus disse para Josué para dizer para eles, olha, falam para eles guardar. Muitas das vezes para quê? Para que eles não venham esquecer o milagre que Deus tinha feito na vida deles, aquilo que Deus tinha realizado no meio daquele povo. E muitas das vezes a gente se esquece, às vezes Deus deixa algumas marcas para nós lembrarmos daquilo que Deus tem feito na nossa vida, é para o nosso próprio bem, para quando a gente olhar para aquelas marcas, nós venhamos saber o quê? Que o milagre foi feito na nossa vida, não esquecermos do Deus que entrou com providência na nossa história. Então ali nós vemos que Deus permitiu ali que aqueles homens pegassem aquelas pedras, não para idolatrar as pedras, mas para erigir um memorial. Que memorial? Memorial é memória, irmãos. Memorial é memória, para não venham aqueles que eles não esquecessem aquilo que Deus tinha feito na vida deles, para que eles venham se lembrar de toda a trajetória, de todas as histórias que os pais deles contaram, de tudo aquilo que aconteceu, como eles atravessaram o Mar Vermelho. Claro, não guardaram nada do Mar Vermelho, porém guardaram do Rio Jordão para quê? Para eles que viessem saber aquilo que Deus tinha feito na vida deles e eles não viessem a se esquecer. E nós vemos que lá na frente, lá quando nós vemos o Estevão falando acerca disso, irmãos. Mas foi redigido em pergaminhos e tudo, e não sei o quê. Mas as pessoas contavam muita história. A lei oral naquela época, e até na época do Novo Testamento, era muito forte. Então a gente não pode se esquecer daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Nós temos memória curta, nós lembramos de muitas coisas, mas esquecemos daquilo que Deus realizou nas nossas vidas. O memorial de Josué. Josué, por seu turno, também decidiu levantar outro memorial, sendo que esse ficaria dentro do leito do rio, no local onde os sacerdotes seguravam a arca do conselho. Tempos depois, não se sabe quando, por ocasião do registro do episódio, aquelas pedras ainda resistiam à correnteza do Jordão. Josué também fez um memorial, mas ele fez um memorial separado, mas ele fez um memorial. Irmãos, nós temos que entender que a gente não pode se esquecer daquilo que Deus realizou nas nossas vidas. Nós temos que lembrar, meditar, pensar cada dia mais naquilo que Deus realizou nas nossas vidas. Nós temos memória curta. Se lembramos daquilo que não deveríamos lembrar e esquecemos daquilo que não deveríamos esquecer. Agora, será que verdadeiramente, irmãos, nós estamos lembrando daquilo que Deus realizou nas nossas vidas ou a gente se esquece rápido daquilo que Deus realizou? Parte 3. Os propósitos dos memoriais. Vemos nas Escrituras diversas menções sobre ocasiões especiais em que o povo levantou memoriais de pedras, como, por exemplo, em casos de votos ou alianças, homenagem a pessoas ou tribos, e mesmo em acontecimentos sobrenaturais, como neste episódio. Irmãos, eles tinham esse costume, antigamente, de fazer tudo em pedras, porque pedra não se acaba. Não era em flores, era pedra, não se acaba. Eu podia dizer, dizem que um relacionamento, às vezes o homem ele dá uma flor para uma mulher naqueles tempos, ou até mesmo no dia de hoje, naquelas regiões ali do Oriente Médio, ele dá uma pedra, porque a pedra não murcha, porque a pedra não estraga, a pedra é intacta, a pedra é estática, ela não vai para cá nem para lá, ela também não estraga, ela é estática. Então veja que tudo isso aconteceu
E o povo deveria ter memória, irmãos, que nós venhamos ter memória daquilo que Deus fez por nós. Memória daquilo que Deus realizou em nosso meio. Memória daquilo que Deus ainda pode fazer em nossas vidas. Mas nós temos que ter o quê? Memória. Nós temos que lembrar, não ficar guardando relíquias como sinônimo de adoração. Não. Mas ver aquilo que Deus fez na nossa vida como sinal da misericórdia de Deus para com a nossa vida e a nossa família. Amém? E a nossa conclusão, a travessia dos filhos de Israel pelo Jordão constitui-se em um marco histórico para os hebreus, pois demonstra a bondade de Deus para com o seu povo ao conceder-lhe uma terra que manava leite e mel. Esse evento nunca deveria ser esquecido por aqueles que passaram a pé enxutos, assim como as gerações futuras e também por aqueles que eram inimigos de Israel. Com visão espiritual aguçada, a fé, todos os obstáculos naturais serão transpostos para a glória do Senhor. Então lembrar não é lembrar para o nosso próprio mérito, e sim lembrar porque o Senhor teve misericórdia das nossas vidas. Amém? Você que não é inscrito no nosso canal está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.